Bom, então meu trabalho é sobre o Museu Nacional. Eu sou Ingrid da Silva Oliveira. Eu escolhi ele porque eu basicamente não sabia da existência do Museu Nacional até que ele pegasse fogo. Vamos lá. Essa é a estrutura do prédio antes dele ter sofrido o acidente que ele sofreu, né? Ele era dividido ali em 3 pavimentos. A parte de exposição ocupava 22 salas, o restante era a parte do acervo ou parte que era voltada para pesquisa. Só que boa parte do que era pesquisa já estava deslocado para um local anexo, que nem era nesse complexo todo integrado, né? Era na parte do horto botânico, mas a estrutura era essa. Bom, quando a gente chega no site, a gente vê que a missão da instituição é descobrir e interpretar os fenômenos do mundo natural e as culturas humanas, difundindo seu conhecimento com base na realização de pesquisas, organização de coleções, formação de recursos humanos e educação científica, assim como atuar na preservação do patrimônio científico, histórico, natural e cultural em benefício da sociedade. Ou seja, uma missão bastante ampla. E isso acaba sendo uma prática do museu não só por causa das coisas que eles estão expondo ali, mas porque a própria construção atravessa a nossa história, atravessa os nossos valores culturais e históricos. A história desse lugar vai começar basicamente com a chegada da família real portuguesa no Brasil. Isso porque quando eles saem de lá, quando Dom João sai de Portugal fugindo dos franceses e chega aqui, eles trazem também consigo as suas coleções de curiosidades, né? Que eram de viajantes, de naturalistas que viajavam pelo mundo e coletavam coisas interessantes. Então eles tinham interesses próprios, né? Cada um tinha sua curiosidade mais voltada para alguma coisa. Então, por exemplo, Dom Pedro I ele ainda veio criança, mas ao longo do tempo ele desenvolveu interesse muito grande pela antropologia. Então ele tinha muitos itens de culturas polinésias, de culturas colombianas, brasileiras mesmo, indígenas, e egípcias, tanto Dom Pedro I quanto II. Enquanto a imperatriz, ela tinha muito interesse por objetos romanos, gregos, de Pompeia, enfim. Então a história do museu ela vai se confundir aí com a chegada vai se iniciar com a chegada de Dom João em 1808. Ela foi a casa da família real por muito tempo, até a proclamação da República, e é quando eles têm que se deslocar, né? E aí finalmente é declarado que aquele lugar é um museu. Só que antes desse lugar ser um museu, o Dom João já tinha estabelecido um museu, só que em outro local, né? Então parte da coleção que eles tinham estava em outro local. E depois da proclamação da República, que oficialmente o prédio que a gente conhece hoje se tornou museu. Aquele prédio, então, ele era na verdade de uma chácara de um comerciante escravocrata muito rico do Rio de Janeiro. E na chegada da família, eles não tinham onde ficar, ele cedeu o prédio, só que, obviamente, em troca de muitos benefícios, né? E como eu já falei, cada um desses membros reais, eles tinham interesses específicos, então eles colecionavam coisas específicas que fazem parte até hoje do acervo desse museu. Esse prédio que a gente conhece, ele também foi a sede da primeira Constituinte brasileira, então nossa primeira Constituição vai ser escrita nesse lugar. E como eu já falei, só depois da proclamação da República, quando a família sai dali, que esse lugar é estabelecido como museu, né? Aquele lugar específico. E mais tarde, só em 1946, em plena ditadura, ela é incorporada à Universidade do Brasil, que é a atual Federal do Rio de Janeiro. Bom, o que a gente tem ali, né? Então a gente vai falar um pouco mais de passado do que de presente. A organização das exposições, né? Ela é organizada na evolução da vida, vai contar um pouco sobre a história da Terra e da vida, a origem da vida, vai falar um pouco sobre os passos da humanidade, então vai falar sobre evolução humana, culturas mediterrâneas, que vai ter ali a coleção das imperatrizes, do Egito, que vai ser do Dom Pedro I e II, arqueologia pré-colombiana, arqueologia brasileira, etnologia indígena brasileira, culturas do Pacífico. E aí eu coloquei algumas imagens aqui, né? A gente tem vários esqueletos de várias coisas, mas a gente também tem, por exemplo, esse item que era Vênus e era da imperatriz. A gente tem, dos egípcios, a gente tem esse gato mumificado, tem vários itens pré-colombianos. E a gente também tem, por exemplo, um casaco de um esquimó, né? Então, para vocês verem como o valor que era atribuído para esses itens culturais de vários lugares e mais as descobertas naturais, né? Ele tem o maior acervo do Brasil.
São 20 milhões de itens distribuídos nas 22 salas que eu já comentei no começo. As coisas que vendo na internet que eu achei mais interessantes, que são coisas mais chamativas mesmo, é o crânio da Luzia, que é o esqueleto de um ser humano, né? Ou melhor, de um hominídeo mais antigo que a gente tem. Ela era mineira, basicamente, no Brasil. A gente tem um esqueleto de uma preguiça gigante de uns 1000 anos. A gente tem o meteorito mais antigo do Brasil. Ele tem uma história muito interessante também. A gente tem réplica do crânio T-Rex, a gente tem dinoprata, jacaré azul, réplicas de ovos de dinossauros, a gente tem coleções inteiras de insetos que são muito interessantes. E o próprio prédio, né, que tem a Sala do Trono, que mantiveram ainda as pinturas e tudo mais, que era exatamente a sala onde tinha o trono dos imperadores, né, do Dom Pedro I e do II. Ela se caracteriza-se, hoje ainda, pelo seu forte caráter acadêmico e científico. Então ela produz e divulga muito material científico para a academia mesmo, né, no sentido de pesquisa e extensão universitária. Envolve aí uma equipe bastante grande de professores e alunos, mas também ela gera muito material, muita contribuição para a comunidade, principalmente para as escolas, né? Então, parte do acervo pode ser disponibilizada para empréstimo para as escolas, e eles também geram muito conteúdo na internet. Então, tem muito vídeo com material complementar, que eles usam o próprio material que eles têm, né? Então, a gente tem uns exemplos que eu achei bem interessante, que eles contam a história de alguns itens, contando por conto mesmo, contos de museu. Então, é o conto do meteorito, é o conto do gato mumificado e assim por diante, bem legal. Pontos fortes, né? A gente vê que ali tanto a produção científica quanto em termos de quantidade de material, a gente vê que o forte mesmo ali é ciências biológicas e antropológicas. Tem um link bem legal que eu vou deixar aqui, que é um tour que vocês podem fazer de quando o museu ainda não tinha sido, né, obviamente, incendiado, né? Então dá para vocês conhecerem, apesar de vocês talvez nunca terem ido, como eu nunca fui. Outra coisa é que o público é majoritariamente escolar, era uma frequência ali de receberem 20 mil estudantes por ano, envolvendo 600 escolas. Então aqui tem algumas imagens de lá de dentro antes de tudo acontecer. Muito bonito, muito rico, muito estimulante, dá pra ver como era estimulante, né? Não tem outra palavra. A gestão, né? Agora eu vou falar um pouco da gestão atual pós-incêndio, tá? Principalmente essa parte em amarelo. A gestão, ela sempre, depois de 1946, ela passou a ser vinculada e administrada pela Federal do Rio de Janeiro, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro. A universidade vai receber a verba da União e vai redirecionar o dinheiro para o museu. Só que depois do incêndio eles precisaram de dinheiro para saber o que ia fazer, conseguir fazer, né, para restaurar aquele local e reabrir para o público. Então a Unesco e a Fundação Vale entraram com verba, né, e com apoio técnico para conseguir restaurar esse local. Então agora eles têm basicamente 3 comitês, uma parte vai ser deliberativa, outra vai ser consultiva, e a terceira parte vai envolver mais atores sociais, além desses que estão mais diretamente envolvidos com o dinheiro e com a execução, né? Então a gente vai ter pessoal do terceiro setor e do entorno. A visitação, né? Ela vai ser organizada pela Seção de Assistência ao Ensino, que existe desde 1920. Essa equipe vai organizar projetos educativos, são vários ali. Essa visitação ocorre entre as terças e os domingos, sendo que nos sábados eles recebem especificamente alunos que são fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, são de outros estados ou são do EJA, né? E estima-se que o público anual, de uma forma geral, não só escolar, era de 192 mil pessoas por ano. Custo de visitação. Aqui são os valores, de um exemplo, né? Dá para ver que o preço é relativamente acessível. Isso antes do incêndio também. Como que está acontecendo hoje, né? Eu vou comentar um pouco sobre isso mais à frente. Hoje, o museu está fazendo algumas exposições, só que em locais espalhados pela cidade. Então, a gente tem exposição na Caixa Cultural, a gente tem na Caixa, não é na Caixa Econômica, mas na Casa da Moeda. Então, agora eles têm algumas pequenas exposições em outros locais. Só que nessa página sobre custo de visitação, tinha lá falando, né, que num determinado período eles não estavam tendo os monitores, os famosos monitores, porque os alunos que eram os monitores
não estavam recebendo bolsa. Então a gente já consegue ver a precarização ali há muito tempo. Na verdade é de longa data, né? Só que foi piorando ao longo do tempo, que é o que esse gráfico mostra, né? Só que com os valores corrigidos aqui para mais atuais. Se eu não me engano, essa notícia que eu li era de 2019. E bom, né? Teve o incêndio todo. E essas imagens que eu estou mostrando agora é de um documentário de 40 minutinhos que mostra o processo de restauração. Não, restauração não, né? Mas de resgate mesmo. Porque aquilo tudo, o que aconteceu? Todos os 3 pavimentos cederam depois que foram queimados, então além de ter pegado tudo fogo, as coisas demoliram, né? Com o risco, inclusive, do próprio prédio desabar. Então a gente está vendo aqui a equipe fazendo essa recuperação, esse resgate. Aqui a gente pode ver as prateleiras, né, de arquivos, as paredes já bastante diferentes, olha, que eram aqueles arquivos mesmo, aquelas gavetas gigantescas cheias de ossos. Ainda existe muito material. E eu acho que essa é a principal mensagem desse documentário. Que por mais que no primeiro momento todo mundo tenha achado que tivesse perdido absolutamente tudo, ou muita coisa, claro que muita coisa foi danificada, mas nesse documentário a gente vê que, apesar de tudo, muita coisa ainda conseguiu ser resgatada. Então agora é um processo de conseguir restaurar mesmo esses objetos para a qualidade que elas tinham antes. E como eu falei, eles têm algumas exposições atuais, ou melhor, atualmente eles têm algumas exposições, só que em outros locais. E aqui são os que estão acontecendo agora. E é isto. Para aqui.